Como tratar as cãibras musculares rapidamente? As cãibras musculares podem ser simples de resolver, mas não deixam de ser um incômodo doloroso que aparece sem avisar, e que, se não for tratado, pode indicar um problema de saúde mais sério. Como as cãibras musculares são uma contração involuntária dos músculos, a grande maioria se resolve apenas relaxando o local. Ao contrário do que se pensa, alongar o músculo na hora da cãibra é um erro e vai intensificar a dor, piorando o problema. Quando você tiver uma cãibra, procure relaxar o membro afetado o máximo possível, imobilizando-o imediatamente, pois os movimentos contraem os músculos ainda mais. Só depois da dor ter passado são recomendados os alongamentos. Aliás, tente se exercitar regularmente, para prevenir as inconvenientes e dolorosas cãibras musculares. Possíveis causas das cãibras musculares crônicas. Você tem cãibras musculares frequentemente. Isso pode ser um sinal de deficiência de minerais, sobretudo de potássio, magnésio, ferro e cálcio. Carência de vitamina I. Desidratação, por causa de suor excessivo, diarreias, etc. Estresse. Doenças como artrite, arteriosclerose ou fibromialgia. Medicamentos diuréticos. Por outro lado, se você tiver cãibras musculares ocasionais, e muito espaçadas, isso pode se dever a falta de alongamentos musculares antes e depois de fazer exercícios. Movimentos bruscos. Excesso de frio. Abaixo, revelaremos maneiras de lidar com as cãibras quando elas aparecerem, assim como formas de prevenção. Imobilização e alongamentos. Os alongamentos são excelentes para prevenir cãibras, mas nunca devemos alongar o músculo com cãibra, durante o pico da dor. Nesse estado, o músculo está muito contraído, e não deve ser movimentado, pois isso o contrai ainda mais. Quando a dor passar, entretanto, alongue suavemente os músculos, muito devagar, para não provocar mais dor. Massagem com óleos vegetais. Usando um pouco de óleo vegetal, como o azeite de oliva, o óleo de girassol, de gergelim, coco ou de amêndoas, pode-se massagear o músculo, exercendo uma leve pressão sobre a área afetada pela cãibra. Para fazer as massagens, siga o sentido contrário ao da dor. A massagem vai estimular o sistema circulatório, aquecendo a área afetada. O calor é benéfico para relaxar os músculos e eliminar a cãibra. Compressas quentes. Você também pode aplicar compressas quentes sobre a região afetada pela cãibra, aquecendo-a e relaxando-a. Para isso, use bolsas de água quente, toalhas ou gases aquecidas. Alterne a aplicação das compressas quentes com as massagens indicadas acima. Álcool de alecrim. O álcool de alecrim é estimulante da circulação sanguínea, sendo usado até mesmo para promover o emagrecimento e combater a celulite. Você pode preparar o álcool de alecrim facilmente em casa, seguindo os seguintes passos. Lave bem alguns ramos de alecrim fresco, se possível, com flores. Coloque os ramos de alecrim dentro do frasco com álcool e deixe maturar, bem tampado, durante 15 ou 40 dias, em um local escuro e seco. Todos os dias, agite um pouco o frasco. Depois desse período, filtre o álcool de alecrim e conserve-o em um frasco de vidro escuro e bem fechado. Como prevenir as cãibras musculares? Se você tiver cãibras toda semana,
é preciso procurar ajuda médica, pois pode ser desde uma vitaminose até um problema circulatório ou inflamação grave. Se a frequência das cãibras não for tão extrema, tome nota de algumas dicas para evitar esse desconforto. Alimente-se com uma dieta rica em magnésio e potássio, minerais que podem ser encontrados no tomate e na banana, por exemplo. O cacau também é uma boa opção. Adote o hábito de comer uma salada por dia contendo oleaginosas e brotos, que garantirá uma boa quantidade de vitaminas e minerais para o corpo. Faça exercícios semanalmente para manter os músculos em excelente forma. Duchas de água fria são boas para as pernas, glúteos e outras áreas muito propensas às cãibras musculares, como as panturrilhas. Antes de se exercitar, sempre faça alongamentos. Repita-os depois que terminar os exercícios. Note que, com essas dicas simples, é possível ter uma vida livre de cãibras, um incômodo que pode trazer dores intensas e muito inconvenientes. A cãibra é inclusive perigosa se acontecer em uma pessoa que esteja em uma piscina funda, por exemplo, ou em outras situações de risco, como dirigindo ou operando máquinas. Previna-se com as dicas acima, e tenha mais saúde e segurança.